Afe Maria. Bom, lá comentem vocês, é melhor eu vou... Bom, não existe verdade absoluta. Essa seria uma manchete, uma das, mas existem várias outras. E repito, se o Abel quiser entender melhor sobre jornalismo, ele pode vir aqui para a Fundação Casper Libro. Temos uma das faculdades de jornalismo e de comunicação mais conceituadas do mundo. E aí ele pode entender um pouquinho melhor. É uma visão muito particular, puxando a sardinha para a brasa dele, é óbvio, né? Agora, o título nem começa com o Palmeiras, não sei o que, o título é Corinthians, entendeu? O título eu começaria também. Vocês vão entrar, desculpa, vocês vão entrar na... Posso fazer um parênteses? Corinthians supera adversidades, blá, 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 blá. O Abel disse outro dia, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, que em alguns momentos ele cria alguns fatos para tirar o foco. E é o que ele está fazendo, e vocês estão entrando na dele, discutindo jornalismo com o Abel Ferreira, que não é jornalista. Eu não vou entrar nessa. Eu prefiro falar do jogo. Pois não, continue. Não, mas eu gosto de falar disso porque eu participo e frequento as coletivas do Abel e algumas vezes ele falou, vocês querem ser técnico? Façam o curso. Em primeiro lugar, não acho que o cara para falar de futebol, para analisar futebol, necessariamente precisa fazer curso, precisa ter estudado, precisa ter jogado bola para isso, né? E a recíproca é verdadeira. Né? Você pode também analisar o jornalista, o jornalismo, sem ter a faculdade. Você não precisa nem ter a faculdade para ser jornalista. Né? Agora, o Abel, ele quer botar muita regrinha para fora, para não dizer outra coisa. Então, muitas vezes, ele se atrapalha. Para mim, o resumo do jogo é muito simples. Um time bem superior ao outro, no caso, o Palmeiras. Primeiro tempo, dominou completamente, sufocou o Corinthians, criou inúmeras chances para fazer o gol. Indo ao encontro até do que disse o Abel, a minha manchete não seria aquela, mas a opinião dele, para mim, tem uma certa lógica. O Hugo pegou tudo e mais um pouco, fez uma grande partida, mérito do Hugo, e o Palmeiras deu os gols para o Corinthians. Resumindo, para mim foi isso. E o Garrafa acha o quê? Então, eu penso o seguinte, né, que o Palmeiras esteve melhor nos primeiros 20 minutos. Teve mesmo. Teve oportunidades para fazer 2-3 e não fez porque do outro lado existe um adversário. Não é só pela ineficiência, não tem ineficiência. O que o Hugo jogou é barbaridade. O Hugo pertence ao Corinthians. Né? Ele é contratado do Corinthians, está lá para isso. Então existe um adversário do outro lado. E esse é o problema do Abel. Quando o Abel ganha, o Palmeiras é uma maravilha. Quando ele perde, foi o Palmeiras que perdeu. Não, o Corinthians ganhou, porque o Corinthians conseguiu segurar essa pressão do Palmeiras. Se faltou ineficiência ao Palmeiras, teve muita competência do Hugo. O Hugo faz uma defesa quando está 2-0 no segundo tempo, que se aquela... Uma defesa maravilhosa, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí. E fez várias aí também, quando estava 0-0, principalmente. Ele fez uma defesa ali do lado esquerdo, que se o Palmeiras faz o gol naquele momento, o jogo poderia mudar de situação. Então existia um adversário, existia um goleiro, né? Numa grande noite, está aí, o adversário está aí, o adversário tem que ser valorizado. O Abel deveria ter explicado de uma forma, ele explicou a saída do Estevão, que era o melhor jogador do Palmeiras, ele disse, o Estevão pediu para sair. É que hoje é tudo gourmetizado, e no passado, de imediato, quando o Abel dá uma resposta dessa, você já chega no Estevão, você saiu por quê? Pra gente saber, porque como o Estevão pediu para sair por quê? Como é que tira? Né? Como é que tira o melhor jogador do Palmeiras? O que cabe na conta do Abel, na formação desse time? Uma outra questão, o Abel cansou de reclamar o quê? Quando eu ia num clássico, por exemplo, o Palmeiras jogava na quinta e o Corinthians na quarta. Tá cansado. É uma injustiça. É uma injustiça muito grande, que o time tem uma vantagem muito grande. Há quantos dias o Palmeiras está sem jogar? 9. Há quantas semanas o Palmeiras faz um jogo Descanso. por semana? Isso, o Corinthians foi a Cuiabá e a Racing, e isso não foi valorizado. Não é que ele precise valorizar o Corinthians, o Abel não precisa valorizar o Corinthians, mas entender o que está acontecendo e responder o que deve ser respondido, e não foi respondido. Ô Garrafa, eu acho que a gente tem que acreditar mais também em responsabilidade a jogador. Se o Abel, eu acredito que ele não tenha mentido, né? O motivo pelo qual o Estevão pediu para sair, eu não sei, ele não explicou. Agora, como é que um jogador de 17 anos, na flor da idade, pede para sair num jogo desse tamanho? Tá? Quem entregou a paçoca no primeiro gol foi o Abel. O Abel escalou mal o time?
Não, o Caio Paulista foi inventar uma jogada na pequena área e deu o gol pro Corinthians. Errou. O segundo gol, erro do Richard Rios, que pouca gente tá mencionando, lá na intermediária ofensiva, que ele perde a bola, domina errado ou não consegue o domínio, e um erro bizarro do Everton, que não costuma errar assim. Então, pra mim, o Palmeiras deu os gols para o Corinthians. E o Corinthians Corinthians jogou com todas as muita oportunidades. raça, o Corinthians entrou com espírito de guerra. Ai, O vamos Palmeiras falar. Então, encarou como mais um jogo. Agora, pra mim, o erro não foi do Olha Abel, isso. problema dos jogadores, das decisões erradas dos jogadores. E vou dizer mais, o Ramon Dias errou na escalação, porque eu já ouvi gente falando, ele deu nó tático. Não deu nó tático nenhum, foi um detalhe, foi circunstância que o Palmeiras acabou entregando gols para o Corinthians aproveitou bem as oportunidades. Então, assim, se você puder colocar os gols do Corinthians aí, eu não acho que nada foi dado pro Corinthians, não. Nada, não foi absolutamente dado nada ao Corinthians. Houve uma falha do Caio Paulista no primeiro gol? E o Corinthians Houve uma falha paulista. Quer ver? Uma falha do Caio Paulista. Ó, o Caio errou? Tá bom. Aí, ó, o Mateuzinho passa por um, passa por dois, chuta o Garro de fora da área. Quem chuta de fora da área para fazer o gol? Lindo chute do Garro. Aliás, se eu não puder falar, desculpa, Silvestre. Deixa ele falar. Você tá falando, filho. Eu deixei você falar. Se você for me interromper, aí a gente não vai conseguir. Eu te ouvi. Não é? Então eu preciso também colocar. Ou seja, qual é o mérito? O mérito, o Garro, fazer um gol de fora da área. Quem tem feito gols fora da área? Como é que se bate na bola? Golaço. Né? Foi um belo gol do Corinthians. Porque, ó, a bola não nasce, o gol não sai instantaneamente da falha do Caio Paulista. O Mateuzinho pega a bola, se livra de dois jogadores, pode chutar e prefere tocar pro Garro, que bate brilhante. Né? No segundo gol. Então, eu não acho que foi dado. Teve um erro, e o erro abriu a possibilidade do Corinthians ter feito um belo gol. Isso. Aí no segundo gol do Corinthians, o que acontece? Vontade e determinação do Martínez. Olha. O Richard Rios está com sono, o jogador do Corinthians não desistiu. Há sim uma assistência. O Garro procura e o Yuri Alberto. Não desistiu. Tem uma falha de um belo goleiro que é o Everton, todo mundo pode falhar. E o Yuri desiste quando? Não desiste. O Yuri tem que fazer fila para pedir desculpa ao Yuri Alberto. Eu sempre defendi o Yuri Alberto. Dá uma olhada. Uma bola difícil, não é com a perna boa dele. Então falar que o gol foi dado, me desculpe, mas cada um tem a sua opinião. Então só para completar, eu não estou tirando o mérito do belo chute do Garro, da grande jogada e insistência do Yuri Alberto. Eu tinha entendido que você falou que o gol foi dado. É uma força de expressão, Garrafa. Força de expressão, não. O Corinthians se matou em campo para ganhar, você vai falar que o gol foi dado? Acabei de falar que o Corinthians teve espírito de guerra, não só de garra. O Corinthians entrou armado para guerra. O Palmeiras para mais um jogo. A gente não pode falar que o Corinthians jogou bem. Foram erros básicos individuais do Palmeiras, absurdos, nos dois gols. E nos erros do Palmeiras, o Corinthians teve a capacidade, a competência de fazer o que o Palmeiras não fez. Então, se o Palmeiras não foi competente, méritos ao Corinthians. O mérito ao adversário tem que ser dado, gente. Porque quando o Palmeiras ganha, o Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras perde, é o Palmeiras que perde, então não tem adversário. O Palmeiras tem que jogar Palmeiras contra Palmeiras e ponto. E o Yuri Alberto merece a reverência. Em tudo, tem que fazer tá fila jogando muito bem. Agora arrasou. Segundo maior artilheiro da temporada. Eu só quero deixar bem claro que eu não dá tô pra falar tirando... da cabeça do porco. Eu não tô tirando o mérito do Corinthians, não, hein? Depois é a cabeça do porco. O Corinthians fez o que tinha que fazer. Sofreu do jeito que dava pra sofrer e quando o Palmeiras vacilou, foi lá, cravou e deu olé no final. Jogando mal, ganhou de 2-0. Imagina quando joga bem, do Palmeiras na briga pelo título. Pintou foi uma noite incrível pro Corinthians. Mas pra mim, o time do Palmeiras deu 2 gols pros caras. Bom, não deu. Pra mim deu. Não concordo também com você. O Corinthians que foi foi gol contra? Foi gol contra? Não deu. É verdade. Você tem razão, Garrafa. Tô com você.